Pronto. Será que a Mari vai entrar? Ela não falou nada lá no grupo, né? Mari, a Nicole. Deixa eu ver se elas estão falando alguma coisa. Não falaram nada. Vamos começar? Aí depois qualquer coisa eu retomo para elas. Hoje vai ser bem tranquilo, que eu vou deixar o tempo da aula para vocês fazerem exercícios da aula passada, que a gente já vem de várias aulas, né? Que a gente fica falando, então quero dar um pouquinho de exercício para vocês. Aqui tudo que a gente já falou, né? Tema 1, continuação. Tema 2, nutrição. E... Ih, cadê? A gente parou no tema 2, nutrição? A gente falou dele na outra aula, não falou? Então, a gente falou, a gente não entrou no outro tema ainda, né? Não, falta o... Ai, Deus. Oi, Thalita, eu não tô escutando, tá bem baixinho. Não, eu só falei que a gente parou no tema de nutrição. Falta outro último tema, eu acho. Então, metabolismo de nutrientes, né, que a gente falou na última aula. Foi nutrição, metabolismo, que eu não tava achando aqui, mas já achei. E daí agora a gente vai entrar, meu planejamento aqui tá certo. A gente falou do tema 3 e a gente vai entrar então no tema 4. Biologia. Dois temas, na verdade. Tem o tema de biologia do comportamento, que é o tema 4, e o tema 5, que é vida em grupo. Que a gente pode ver aqui no sumário. Né? A gente tem 5 temas nessa apostila 3, até nossa prova mensal. Só que são os outros 2 temas, são temas bem rapidinhos, biologia do comportamento e vida em grupo, são temas mais tranquilos da gente ir abordando. Eu acho que o mais complexo que a gente falou até agora foi mesmo o tema 1, que dá mais informações, tem mais características, a gente tem que lembrar de mais coisas, né, de todos os reinos, todas as características dos reinos, características de alguns seres determinados, né, específicos. E daí o tema 4 e o tema 5. Só que hoje nós vamos fazer as atividades do tema 3. A gente ainda vai retomar o tema 3. Cadê aqui? Aqui. Metabolismo de nutrientes, que a gente falou, então, das trocas gasosas, né? Anaeróbicas, aeróbicas, por enxofre, por fermentação. A gente falou cada uma delas, falou dos sistemas respiratórios, alguns tipos e exemplos, né, de seres que tem cada um desses sistemas. E transporte de nutrientes, né? Tanto pela alimentação quanto pela respiração. A Mari está chegando. E, por fim, falamos de excreção. Oi. Oi, Mari. Tudo certo? Sim. Tá me escutando bem? Agora eu tô escutando. Então, a gente só retomou aqui um pouquinho dos nossos conceitos do tema 3. A gente viu aqui o índice que a gente tem ainda mais 2 outros temas para abordar. Só que hoje eu vou deixar, como a gente tem uma aula só, né? Normalmente eu gosto de dar o conteúdo quando a gente tem 2 aulas, que a gente consegue conversar mais, deixar maior tempo. Hoje a gente tem uma aula só, eu vou deixar vocês fazendo os exercícios dessa aula, então. Vocês iriam me entregar a atividade, né, de nutrição de vocês. Sim. Então, eu preciso só pegar essa atividade com vocês e daí, então, passar os exercícios aqui. Eu não enviei as atividades no portal ainda. Não, tudo bem, não, eu deixei lá até às 18h30 para vocês enviarem. Então, eu olho lá depois desse horário. Então, a gente vai fazer hoje a resolução dos exercícios. São 3 páginas de exercício, que fala daí sobre todo o tema 3, fala um pouquinho do tema 2 também. A página 32, 33 e 34, tá bom?
Ok. que é logo depois do tema 3, na sequência da apostila de vocês, apostila 3. Então, daí eu vou deixar essas 3 páginas para vocês fazerem. Aí, aula que vem, vocês me retornam. E eu queria que vocês falassem da experiência de vocês terem anotado, se vocês tiveram alguma dificuldade, se vocês acharam legal, se vocês acharam chato, tiveram alguma reflexão quanto à alimentação de vocês, como que foi esse processo da atividade? Eu percebi que no final de semana eu só como besteira. Eu não tô escutando, Thalita, tá muito baixinho. Eu percebi que no final de semana eu só como besteira. Você foi fazer final de semana? E vocês, meninas? Eu tive um problema para encontrar os nutrientes de alguns alimentos, porque não tinha na caixinha do alimento, eu tinha que pesquisar no Google. Só que o Google, eu pesquisava uma coisa e o Google me dava uma outra resposta. Então demorou um tempinho para encontrar tudo certinho. Ah, entendi. E você, Rebeca, Parece teve que foi de alguma boa. dificuldade? Eu teve alguns alimentos que não tinha o que eu tava procurando, tipo, os nutrientes do jeito que eu tava fazendo. Aí não tava legal. Aí eu fiz de novo. Aí ficou meio ruim, mas ficou melhor que o outro. Deu pra... Eu vejo a hora que você me entregar, vamos ver. Mas Se tiver errado, você me fala, mas acho que tá certo. eu fiz essa experiência também de pegar um dia. É bom que a gente vê qual que é a nossa alimentação, né? Às vezes a gente vai passando os dias, ainda mais nessa quarentena, né? Esse isolamento que a gente tá, isolamento social, então a gente acaba comendo um pouco mais fora dos trilhos, né? E é legal para a gente ver como que a gente está comendo, o que a gente está comendo, como isso vai afetar no nosso corpo, né? É legal Mas fazer essa experiência. até que a minha alimentação não tá tão ruim assim. Tipo, eu comi no almoço carne com batata e arroz. E na janta, sopa de palmito. Então, até que não tá tão ruim assim. Sopa de palmito é bom, hein? Aham. Comi logo um pastel. E café da manhã? Eu tomei só um Café e copo pão de com leite. requeijão. Você toma café? Eu tomo café desde que eu era pequenininha. Sério? Café Vocês muito tomam bom. café também, meninas? Não. Eu gosto de cappuccino. Eu não Tipo, consigo café comer puro muita não vai coisa muito, na hora não. que eu acordo. Eu também não como Eu- muita coisa na hora que eu acordo. Depois que eu acordo, como nossa só um senhora. pão. Então tá, então eram 3 refeições, né? Para Não, vocês pra fazerem. mim foram 4. Ah, você anotou Eu 4? Era fiz no 3. mínimo 3 Eu, refeições, né? Que eu coloquei fiz lá. as 3, senão eu ia fazer 8 refeições. Aí, se Eu você coloquei quiser colocar todas também, fica à vontade. É que, tipo, eu tomo café da tarde também. Aí é a mesma coisa que o café da manhã, mas eu coloquei 4. Sim, não, ótimo. Então é isso. Que bom que vocês gostaram de fazer. A intenção era vocês procurarem no Google mesmo, porque nem tudo tem realmente na embalagem do alimento. Então, era fazer um pouquinho de exercício da pesquisa também, vocês irem no Google, de vocês refletirem também sobre a alimentação de vocês, relacionar isso com a disciplina que a gente está tendo, né, de metabolismo dos nutrientes, os nutrientes, e fazer essa relação. Vocês conseguiram fazer essa relação do dia a dia com os nutrientes? Vocês pensaram lá quando vocês estavam respirando sobre as suas trocas gasosas, quando vocês estavam comendo, o que estava acontecendo no seu estômago? Não. Não fez nenhuma relação com a disciplina, Mari? Não. Então presta atenção para você fazer. Era esse exercício. Para vocês verem o que vocês estavam comendo, o que vocês estavam. Eu vi o que eu tava comendo. Então, isso já é uma relação. Vocês podem não estar enxergando quais são as relações, mas isso já é uma relação, porque se vocês colocaram o que vocês comeram, se vocês tiveram que classificar lá em carboidratos, proteínas, tal, isso já é uma relação. Se vocês fizeram o exercício, vocês já fizeram algum tipo de relação. Assim, a minha alimentação não é ruim, minha alimentação é boa, só que ela é muito alta, né? Porque eu tenho as 4 refeições principais, que é o café da manhã, almoço, café da tarde e janta, e eu como nesses intervalos também, entendeu? Então, não é que eu como mal, eu como bem, só que uma grande proporção. Ah, Mas sei lá, durante... Pode falar, Mari. É que eu como muito também. Só que aí eu uso como desculpa que eu tô em fase de crescimento. Mas não é uma desculpa, é verdade.
Eu tenho essa desculpa, porque eu não parei de crescer até agora. Daqui a pouco nós já estamos 1,70 já. Fala, Thalita, o que você ia falar? Não, tipo, minha alimentação durante a semana é mais saudável, mas, tipo, sábado e domingo eu me estrago. Você tem o pé na jaca. Acho que tem que ser tudo balanceado, né? Acho que a gente pode comer de tudo, mas moderadamente. Eu amo comer chocolate também, então eu tento colocar o chocolate na minha alimentação de maneira mais. Como que eu posso dizer? Às vezes é óbvio que a gente abusa, né? Mas eu tento colocar de uma maneira mais picadinha. Também eu gosto muito de comer também, então às vezes eu como um pouco mais no almoço, aí eu dou uma segurada no café da tarde, coisas assim. Mas sempre acho que se a gente comer bem, né? Comer os grãos, comer verduras, comer legumes, comer carne, se a gente comer tudo moderadinho, acho que a gente consegue fazer uma boa balança, né? Sim. Até que nem a Rebeca falou, ela come várias vezes ao dia, né? Isso é muito bom. Quando você vai numa nutricionista, a nutricionista fala para você que você tem que comer de 3 em 3 horas, pelo menos. Então, você tem que comer várias vezes ao dia. Mas aí as porções que você come, aí você tem que repensar em quantidades, né? Você não vai comer absurdos de 3 em 3 horas, né? Você vai comer moderadamente de 3 em 3 horas. Mas legal que vocês fizeram esse exercício. Então, depois vocês me mandam lá. Pode falar, Rebeca. Aí, a nutricionista ia ficar feliz, né? Que eu como de 3 em 3 horas. Só que se eu falo, se eu como de 3 Fala em de 3 novo, horas, tá ela não muito ia ficar tão baixinho. feliz. Eu não escutei. Não tá dando pra ouvir. Eu falei que a nutricionista ia ficar feliz, né? Porque eu como de 3 em 3 horas. Só que ela ia ficar triste de saber o quanto que eu como de 3 em 3 horas. Então, tem que ir parcelando e parcelando a quantidade também, né? Comer pouquinho a cada Maneirar. 3 horas. E caprichar mais nas maiores refeições, né? Os nutricionistas falam também que é muito bom você comer um café da manhã bem reforçado e diminuindo a quantidade de comida ao longo do dia, né? Então, você come um café da manhã bem reforçado, com bastante proteína, carboidrato. Aí, depois, no almoço, você já reduz um pouco mais e na janta reduz mais ainda, né? Falam até para não comer carboidrato à noite, né? O que é bastante difícil, porque normalmente à noite a gente come. Ninguém vai comer hambúrguer de café da manhã, né? Pão. Então a gente Não, come. imagina. À noite. Então a gente acaba Jamais. comendo à noite, né? Cachorro quente, hambúrguer, pizza, a gente costuma comer essas coisas à noite. E daí é bastante carboidrato para a noite, né? Mas acho que se a gente comer moderadinho, dá para balancear bem. É que se for bem de vez em quando não tem problema, né? Então, exato. Quer dizer, Exato. você vai na janta, come um lanche, aí de sobra e de manhã você come. Eu Não. faço Mais ou menos isso, Rebeca. isso também. Sou só eu. Alguém fala que também faz isso? Quando Eu fica faço isso também. Eu Ah, faço tá. isso. Tá bom. Mas se a gente comer moderadamente, de uma vez ou outra, não tem problema também, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é que nem a Thalita falou, ela come bonitinho durante a semana, pra no final de semana ela poder dar uma relaxada, né? Comer alguma coisa mais, não sei, mais gordurosa. Mas óleos também são muito bons para nossa alimentação, a gente precisa dos óleos, o azeite é muito bom. Se você vai comer uma salada, alguma coisa, pode lotar de azeite, que é muito bom para nossa saúde, que é um óleo bom, né? De lipídio. Enfim, era isso. Mais algum comentário que vocês querem fazer? Não. Tudo Acho que tranquilinho? não também. Uhum. Então tá. Então eu aguardo a atividade de vocês lá no portal, na atividade que está aberta para isso. Peço então para vocês fazerem os exercícios das páginas 32, 33 e 34. E tinha mais uma coisa que eu queria falar com vocês. Eu coloquei aqui, ó. Para vocês lerem a apostila sempre, né? Participar dos fóruns, fazer essa atividade. Deixa eu minimizar vocês aqui. Pronto. E o trabalho bimestral. Eu queria conversar com vocês sobre o trabalho bimestral. Mas antes disso, eu vou dar um recadinho dos pesos das atividades de vocês. Anotem aí. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Então, anotem aí essas datas importantes nossas. A gente vai manter o calendário, que a gente está conseguindo levar bem nossas disciplinas. Então, a gente está conseguindo manter o calendário que a gente recebeu no começo do ano. Então, a gente vai ter
as provas mensais e bimestrais nas datas que estão aí. A prova mensal vai ser agora dia 25/5, a bimestral dia 22/6 e vai ter a entrega do trabalho bimestral dia 8/6. Eu fiz aqui uma diferenciação nos pesos, porque antes a gente tinha prova, trabalho bimestral, as duas provas, né? O trabalho bimestral com peso 2 e as atividades diversas peso 1. Ela tinha um valor menor. Agora, por conta dessa nossa nova dinâmica nesse isolamento social, que a gente não está conseguindo ter uma interação de fato, eu dei uma importância maior para as atividades diversas. Então, agora, esse bimestre que a gente vai ter todo ele longe, né? Todo ele online. Então, a gente vai ter esse peso de atividades diversas maior, porque é atividades que vocês estão fazendo no dia a dia para vocês verem se vocês estão conseguindo entender o conteúdo, se vocês estão entendendo o que eu estou falando, enfim. Então, essas atividades diversas eu vou dar um peso maior para elas, para a gente poder também valorizar esse esforço de vocês diário, né? Então, dentro dessas atividades diversas também está a participação de vocês aqui, tá a presença de vocês, se vocês estão aparecendo ou não nas aulas, que isso agora também a gente precisa valorizar, né? Então, a gente vai colocar tudo isso dentro das atividades diversas, e essas atividades diversas terão peso 3. Então, terá um maior peso, né? Bem maior, né? O triplo, porque antes era peso 1. Então, para vocês anotarem aí as datas importantes, prova mensal, bimestral, o trabalho e as atividades. E eu gostaria de falar, então, com vocês. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Não. Não? Tudo certo? Uhum. Prova vai ser do mesmo jeito que a gente tinha feito já, né? Sim, vai ser daquele jeito. Pelo Google Formulários, eu mando questões para vocês. Vocês têm uma tentativa para realizar a prova e me enviar de volta. Beleza? Aí eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou dar a prova para vocês na segunda-feira, vocês me devolvem na quarta-feira e daí na quarta-feira a gente conversa. Tá bom? Ok. Fiquem atentas no horário da prova, tá? Que eu quero iniciar a aula de vocês na quarta-feira com as provas corrigidas. Então, não deixem para a última hora. Às vezes dá algum problema também no formulário de vocês, agora dá algum problema na internet. A gente vai fazer de novo aquele teste antes que eu mando para vocês um link, vocês respondem algumas questõezinhas lá de que cor que vocês gostam, o que vocês gostam de comer, só para a gente ver se o link vai realmente funcionar e vai dar tudo certo. E depois eu mando a prova para vocês, que daí vocês vão ter esses 2 dias para fazer. Aí eu só queria pedir para vocês que vocês não deixassem para última hora, né? Para caso dê problema de internet, qualquer coisa do tipo, porque vocês terão 2 dias inteiros para fazer. Então, esses problemas, se vocês fizerem antes e relatarem para mim o problema antes, aí a gente pode ir conversando, mas relatar de última hora, daí não tem muito o que fazer, né? E o trabalho bimestral de vocês, eu ia propor para vocês fazerem um telejornal. Como assim um telejornal? Vocês fazerem no máximo 5 minutos, aí o tempo dentre esses 5 minutos, vocês que sabem, né? Se que passar também do tempo, não tem problema, tá? É só para vocês terem uma noçãozinha de tempo. Pode mais ou menos 5 minutos. Ok. Sobre alguma temática da nossa apostila até agora. Então, eu vou deixar vocês escolherem qual temática vocês querem. A gente vai falar também do tema 4 e do tema 5, até a data do trabalho, né? Que a data do trabalho é dia 8/6, a entrega. Então, tem ainda várias semanas, né? Que a gente tá no dia 4, então vocês têm mais de um mês para fazer. A gente ainda vai falar sobre biologia do comportamento e vida em grupo. Então, pode ser qualquer um dos 5 temas que vocês têm aí no sumário de vocês, que é da nossa apostila 1. Então, os grupos de seres vivos, nutrição, metabolismo dos nutrientes, biologia do comportamento e vida em grupo. E esse telejornal também, vocês vão decidir como vocês vão fazer. Se vocês vão fazer uma gravação de vocês falando, se vocês não querem aparecer, vocês também não precisam aparecer, vocês fazem a voz de vocês de fundo e vão explicando alguma coisa, mas aí vocês têm que fazer em formato de reportagem. Então, sei lá, um exemplo, vocês querem falar, por exemplo, 7º ano está falando sobre biomas, então eles vão querer falar sobre a Mata Atlântica, então eles podem abrir um vídeo, fazer algumas explicações, como se fosse uma reportagem. Na Mata Atlântica atualmente... Oi. Eu posso colocar, tipo, desenhar personagens, e aí eu colocar a minha voz de fundo, aí eu pego e falo,
hoje a gente vai falar sobre os seres vivos, e aí eu faço tipo uma reportagem, como se fosse um jornal. Aí depois eu pego e falo, eu vou passar agora para tal repórter. Aí tal repórter fala sobre os moluscos e explica sobre os moluscos. Pode ser algo assim? Pode ser algo assim. A única coisa que eu peço para vocês é que a reportagem de vocês tenha um propósito. Não simplesmente falar, hoje nós vamos falar aqui de nutrição. Não, que ela tenha um propósito. Tipo, por exemplo, surgiu um boato que o coronavírus, por exemplo, afeta pessoas que não se alimentam bem. E daí entrar no fato da nutrição, entendeu? Vocês terem realmente uma reportagem para passar para o seu público, tá? Ok. Então não comecem assim, tipo, vamos falar de tal assunto, Globo Repórter, que vai lá e fala de um assunto, mas tem alguma reportagem, algum link, alguma coisa assim que puxe esse assunto, tá? Ok. Qualquer dúvida que vocês tiverem nesse processo, manda lá no grupo, a gente vai conversando, mas era isso. Vocês têm alguma dúvida em relação aos pesos das provas, pesos das atividades, peso de Tem que presença? gravar. Peraí. Não, Quem falou? Peraí. Thalitinha. Tem que gravar um vídeo, tipo, fazendo uma reportagem? Isso. Ah, ok. Como se fosse vocês estivessem num telejornal. Então, vocês podem aparecer, como eu tô aqui, por exemplo, para vocês, falar boa noite, eu sou a repórter Clarissa e vim aqui hoje falar sobre um assunto que está deixando muitas pessoas muito preocupadas, que é o caso do coronavírus, que falam que pessoas que não se alimentam bem têm maior tendência de pegar o coronavírus. Então, explicar por que as pessoas que não se alimentam bem têm maior tendência de pegar coronavírus, ou se isso é um mito, se isso é uma verdade, e daí falar essa reportagem, e daí entrar no fato real dos nutrientes, que é assunto da nossa apostila, que é assunto da nossa matéria que a gente viu. Então, tem que ter relação com qualquer um dos temas. Então, eu só peço que antes de vocês fazerem o telejornal e me entregar, vocês só me falarem qual tema que vocês escolheram, tá? Vou querer o tema 1. Podem pensar, não precisa ser agora. A Mari já falou dela. O tema 1 é o mais legal pra mim. É bem legal, Qual que é né? o tema mesmo? O tema 1 são os animais. Os grupos de seres dos vivos. animais. Isso, grupos de seres vivos, que a gente falou todos os reinos, lembra? Eita, nós. Mas assim, O dos nutrientes é qual tema? tema 2. Dos nutrientes é o tema 2 2. ou é 3? É o 2? Dois. Eu vou falar do Metabolismo dos nutrientes, aí é o tema 3, que fala mais dos sistemas respiratórios, da excreção e tudo mais. Mas os nutrientes em si é tema 2. Mas vocês podem também, se vocês tiverem interesse, por exemplo, sobre biologia do comportamento, que é o tema 4, esperar a nossa próxima aula, que é quarta-feira agora. A gente fala sobre a biologia do comportamento e vocês podem escolher esse tema também, não tem problema. Vida em grupo também. Vida em grupo é bem legal também, que fala de cooperação e dessas relações dos seres vivos. Então, também é legal, se vocês quiserem esperar para ver a temática que vocês querem. Mas a data para entrega é dia 8 de julho. Eu vou deixar lá no portal aberta a atividade até 6h30 da tarde, que eu deixo sempre uns 10 minutinhos a mais, né, do que o nosso horário de aula. E daí vocês depositam lá o que vocês fizerem, tá bom? Ok. Alguma dúvida? Não, Acho que não. nenhuma. Tudo certo, Thalita? Sim. Então tá. Então, para a semana que vem, então, ficam as páginas 32, 33 e 34. Para hoje, vocês me entregam a atividade lá da nutrição de vocês. E o trabalho bimestral também já está agendado. Então é isso, meninas. Essas são nossas datas, essas são as nossas atividades, nossos novos pesos das atividades. E é isso. Alguém tem mais algum comentário, alguma coisa? Não. Se eu quiser fazer, tipo, os personagens, como eu falei, desenhar, e aí eu quiser colocar uma voz pra eles, eu posso chamar, tipo, dubladores, entre aspas, pra fazer as vozes deles? Claro. Ok. Vocês têm total liberdade para fazer do jeito que vocês acharem melhor. Tá? Ok. Aí vocês só... Isso vocês não precisam me avisar de nada. A única coisa que eu quero saber antes
é o que tema vocês vão escolher. Porque daí eu já anoto aqui tudo, então daí eu avalio vocês a partir do tema que vocês escolherem. Mas do resto, vocês estão livres para criar. Quer fazer vídeo de 10 minutos? Pode fazer vídeo de 10 minutos, não tem problema. Eu falei uns 5 minutos só para vocês não ficarem tão perdidas quanto horário, assim. Mas quer fazer de mais tempo, pode fazer também. Fiquem à vontade. Eu só não gostaria que fosse um vídeo de, sei lá, 2, 3 minutos, que daí é muito pouquinho, né? Sim. 5 minutos no mínimo, então. É, mais ou menos uns 5 minutos. Porque daí vocês. Porque todos os assuntos que a gente tem aqui são assuntos mais complexos que demandam algum tipo de aprofundamento, né? E mais daí as coisas de telejornal, fala bom dia, boa noite. Então, acho que uns 5 minutos tá de bom tamanho, assim. Ok. Belezinha? Beleza. Então é isso, meninas. Então a gente vai se falando. Qualquer dúvida vocês mandem lá para mim. E boa sorte nos exercícios. Ah, e eu vou abrir fórum também agora. Para qualquer coisa vocês tiverem dúvidas dos exercícios sobre nutrição, eu vou deixar o fórum aberto lá para vocês falarem qualquer coisa, tá bom? Ok. Ok. Então tá bom, meninas. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.